sobre terapia quântica? Eu sou Elaine Abramides do canal Quest Interativo e no programa de hoje nós vamos estar entrevistando Paulo Dorta. Ele é terapeuta integrativo, formador pessoal e desenvolvedor da técnica Sintonia Quântica. Paulo Dorta, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria, de muita honra poder estar te recebendo. Vale lembrar que Paulo Dorta trabalha e atende em vários estados, mas a sua base é no espaço Sintonia, Terapias Integrativas, que fica na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Paulo Dorta, conta pra gente o que é terapia quântica, quais os seus conceitos e onde e quando surgiu? Oi Elaine, é interessante sua pergunta. Poucas pessoas perguntam o que é uma terapia quântica. Muitas vezes estão mais focadas na técnica específica, como no meu caso o Sintonia Quântica. Mas respondendo a sua pergunta, a terapia quântica ela não existe um momento de surgimento. Quando começaram as investigações sobre física quântica e vários de seus conteúdos se tornaram de conhecimento público, automaticamente muitos terapeutas começaram a fazer associação livre. Tanto a física quântica quanto a questão das terapias energéticas e vibracionais e a espiritualidade, esses três aspectos se encontram em algum momento bem específico, onde a questão do salto quântico, quanto à mudança energética da pessoa, como a transformação espiritual, acabam de forma bem sutil, digamos assim, se tornando uma coisa só. Hoje se fala muito da questão das terapias quânticas e se por um lado existe uma aceitação muito grande e de um lado positivo dá resultados, por outro lado muitos conservadores ainda criticam a associação das terapias com a física quântica. Mas em relação às críticas dos conservadores, nós terapeutas avaliamos muito para ver se esses questionamentos são válidos ou não. Entenda que muitos desses conservadores acreditam inclusive na Terra plana. Quem dirá ter uma mente aberta para entender essas questões mais elaboradas? Consegui responder a tua pergunta? Paulo, você respondeu sim. Muito obrigado. Agora conta pra gente o que é a técnica Sintonia Quântica e como é aplicado. É indicado para qualquer idade ou tem alguma restrição? Guria, eu gosto muito de falar do Sintonia. Falar do Sintonia para mim é algo que me enche muito de prazer, principalmente porque essa técnica ela vem sendo sintonizada por mim há praticamente 10 anos mais ou menos. E todas as informações que vêm, eu experiencio cada uma nos meus atendimentos diários. Outra questão que é interessante, que é assim, durante muitos anos, o Sintonia ele foi aplicado só em pessoas, com resultados excelentes. E a técnica ela vem crescendo aos poucos. E a minha intenção não é fazer com que ela exploda, se tornando uma terapia do momento, uma terapia da moda, mas que ela cresça com consistência, dando os resultados que ela já vem dando, tanto para mim, quanto para os terapeutas que estão se formando e aprendendo a técnica comigo, mas principalmente para os clientes que vêm tendo excelentes resultados. Nos últimos 3 ou 4 anos eu tenho feito algumas experiências diferentes com o Sintonia e tenho trabalhado pessoas, animais, plantações, criação de gado, o que tem feito os índices de produção dessas empresas aumentarem consideravelmente. Levando isso tudo em consideração, muitos dos terapeutas que estão se capacitando comigo já estão abrindo outras áreas de atuação que nem eu mesmo imaginava. Então, o Sintonia ele se encaixa muito na questão quântica, pois a ideia do quântico, a ideia quântica é de que o elétron ou objeto de estudo haja por conta própria. Então, o Sintonia ele acaba sendo uma técnica
que assim, como a física quântica, ela tem vida própria. E em relação ao complemento da sua pergunta, se existe idade ou restrição, não, nenhuma. Nem criança, nem adulto, e não tem nenhuma restrição em relação à idade, a público, a nada. Tanto que começamos a atender pessoas, crianças, de forma geral, e hoje, no meu caso, posso falar por mim, estou atendendo criação de gado com excelentes resultados, tanto quanto com pessoas. Paulo, muito interessante. Agora conta pra gente, onde e como é aplicada a terapia quântica? Quais os seus principais benefícios? Elaine, a aplicação do Sintonia, ela é bem diversa, não existe um problema específico, uma situação específica em que o cliente possa vir como queixa, como é o caso do Reiki, por exemplo, em que geralmente o cliente ele vem para reabastecimento energético ou realinhamento energético, realinhar os chakras. Muitos clientes vêm para o Sintonia buscando os 3 aspectos que são a nossa matriz terapêutica. Então eles vêm querendo ser mais livres, mais próspero e mais felizes. Dentro da prática do Sintonia, não tem como eu trabalhar somente a energia do cliente. É trabalhado o cliente e todo o seu entorno, que é a vida pessoal, a vida afetiva, a vida profissional, familiar e financeira. Imagine que eu atenda você, eu atenda um cliente e você saia todo transformado energeticamente, todo realinhado e chega em casa ou no trabalho e se depara com uma situação conflituosa. Por questões óbvias, todo o trabalho que foi feito vai ser desmanchado. Você vai entrar numa situação de conflito, a tua frequência energética ela vai estar sendo mudada. Então, talvez esse seja o principal coringa do Sintonia, é o que dá resultados excelentes, que é trabalhar não só a pessoa, mas todo o campo daquela pessoa, todo o campo daquele cliente. Quanto aos benefícios, depende também do interesse do cliente. Então, se o cliente vier com uma questão profissional, nós, terapeutas sintonizadores, nós vamos trabalhar a questão profissional, mas também fazer com que as mudanças profissionais não interfiram no campo familiar ou afetivo, por exemplo. E quando trabalhamos em outro campo, como afetivo, fazemos com que as decisões que o cliente vai tomar neste campo não atrapalhem as áreas profissionais, financeira ou familiar. É esse o nosso foco. Eu falo demais, né? Mas espero que esteja conseguindo dar as respostas que você está querendo. É isso mesmo, né? Paulo, eu quero dizer para você que você é sensacional. Está ótimo, muito ótimo falar com você. Agora, nós vamos fazer mais uma pergunta. O que acontece no tratamento? É uma cura? Depende do que você entende como cura. Dentro do Sintonia, dificilmente usamos a palavra cura. O que nós trabalhamos pode ser compreendido como ressignificação ou mudança energética. A cura ela está sempre muito associada à doença. E o Sintonia, por ser extremamente positivista e neutro ao mesmo tempo, ele busca não utilizar termos ligados à doença, que são aspectos negativos. Mas se você entende a palavra cura, e a cura te remete à mudança, te remete à transformação, a olhar a vida de uma outra forma, olhar a vida sem paradigmas, olhar a vida sem travas, sem dificuldade, sem peso. Então, cura é sinônimo para o que acontece depois do atendimento do Sintonia. Pode ser utilizado a palavra cura neste caso sim, tá bom? Paulo, conta pra gente agora. Como acontece o salto quântica? Em quais os principais casos que podem ser indicados? O salto quântico, Elaine, ele se dá quando o cliente toma consciência dos seus processos e ajuda o trabalho do terapeuta. Entenda que a maioria dos clientes não tem noção dos processos que ele está vivendo. Com o atendimento do Sintonia, o cliente vai visualizando a causa do problema e essa consciência muda a energia dele e ele se coloca fora da situação problema. Quando isso acontece, é o que dentro da técnica do Sintonia eu chamo de
salto quântico. Para a física quântica, o salto quântico é quando um elétron sai de uma órbita A e ele vai para uma órbita B. Quando isso acontece, esse elétron ele gera uma energia que é chamada de fóton. No meu atendimento, dentro do Sintonia, quando o cliente sai da situação A, que é a situação problema, e vai para a situação B, que eu considero como sendo o processo de resolução daquela dificuldade, ele gera conhecimento, ele gera consciência de si, e eu considero como sendo o fóton energético relacionado com a física quântica. Olhando para isso, o próximo passo é fazer com que o cliente mude mais uma vez de camada ou de órbita para o próximo momento, que seria um momento de liberdade, de prosperidade, de felicidade em relação à situação, problema que ele trouxe, o que poderia ser chamado de camada C, tá bom? Entendi. Agora fala pra gente como a terapia quântica se relaciona com as religiões e religiosidade da pessoa a ser tratada. Elaine, para o Sintonia, a questão da religiosidade, ela interfere no sentido em que a pessoa não consegue se abrir para outras possibilidades. Muitas religiões colocam decretos na vida das pessoas, e esses decretos atrapalham principalmente o processo de liberdade e prosperidade. Deixa eu explicar melhor. Vamos imaginar que venha um cliente, que seja um homem, e ele traz uma questão afetiva. É uma pessoa que não consegue se relacionar, é solitária, já tem lá seus 30, 35 anos, deseja se casar, mas não consegue levar adiante um relacionamento. Vamos imaginar que esse cliente, ele ouviu durante toda a vida que a sua esposa tenha que se casar virgem, ou que essa esposa deva ser submissa a ele, pois isso está escrito na Bíblia. Ou vamos imaginar que ele acredite firmemente, através da religião, que a mulher deva parar com toda a vida dela e ficar em casa para cuidar dos filhos após o casamento. A questão religiosa, ela interfere diretamente no campo do cliente, e por mais gato que seja o cliente, pouquíssimas mulheres vão se enquadrar neste perfil, principalmente na sociedade de hoje. O meu trabalho é mexer na energia do cliente para que esses decretos, esses paradigmas sejam modificados, pois em termos de crenças é algo que ele acredite piamente e não vai passar pelo psicológico. E o trabalho do Sintonia é trazer mudança de frequência e entendimento que os tempos mudaram, que ele pode mudar isso e que isso não vai fazer que ele vá queimar no fogo do inferno se ele agir diferente. Quando ele verificar que o pensamento dele não condiz com a sociedade atual, esse é o momento do salto quântico. Vou te dar outro exemplo. Imagine outro cliente, seja homem ou mulher, que fez uma faculdade em busca de melhor qualidade de vida através do trabalho. Vamos imaginar que essa pessoa busque se colocar no mercado de trabalho, mas ela ouviu a vida toda que dinheiro não traz felicidade, mas somente Deus. Orando, Deus vai realizar todos os desejos dela. Concorda comigo que essa energia, a energia dessa pessoa, não está na mesma sintonia do pensamento? De fazer uma faculdade, se qualificar para, mas as crenças vão num outro caminho? Eu falando assim, você pode achar que são exemplos bobos, mas não são. São exemplos reais, por incrível que pareça. Então, os relacionamentos que as pessoas têm com a religião, o Sintonia vai trabalhar para que ela tenha consciência dos seus processos e ressignifique o seu ponto de vista em relação à religião, sem deixar a religião de lado. O dia que você quiser, a gente pode conversar um pouco mais sobre esse aspecto, pois assim, dá muito assunto, dá muito pano para manga. Realmente, com certeza nós falaremos sim sobre esses assuntos em outras oportunidades. Agora conta pra gente,
quais são os principais mitos e verdades sobre a terapia quântica? Particularmente, Elaine, eu acho difícil pontuar mitos e verdades sobre a terapia quântica por dois motivos. O principal é que por ser a física quântica um campo novo, ainda está em processo de mudança. Só para você ter uma ideia, os modelos atômicos dos últimos 200 anos mudaram rapidamente. No século XVIII, por exemplo, o modelo atômico ele era semelhante a uma bola de bilhar. Hoje, o modelo atômico que conhecemos, que tem um núcleo e as órbitas ao seu entorno, também já está sendo bem questionado. E a cada momento se descobrem coisas novas, novos conhecimentos, e é um campo ainda muito desconhecido e em expansão. Por outro lado, as terapias também estão evoluindo, e este é o segundo ponto. Nas décadas de 70 e 80, as terapias elas eram conhecidas como terapias holísticas e trabalhava apenas a energia e os chakras das pessoas. Também as terapias evoluíram. De holísticas, elas passaram para terapias complementares, depois terapias alternativas, e hoje essas terapias energéticas são consideradas como terapias integrativas. Elas trabalham entre a psicologia e seus profissionais e a medicina e seus profissionais, ficando entre eles com a questão energética. Além dessas mudanças conceituais, também as terapias estão mudando, novas terapias estão surgindo, abrangendo cada vez mais conhecimento, mais campos, mais possibilidades, como é o caso do Sintonia, que há 10 anos atrás eu jamais imaginava que teria essas potências de transformação na vida das pessoas como está sendo hoje. E acredito muito mais nas mudanças que haverá no futuro. Respondi para ti? Sim, você respondeu sim. Agora, Paulo, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos. Nossa, Elaine, adorei falar contigo. Perguntas interessantes, instigantes. E para mim foi uma alegria muito grande ser entrevistado por você e participar do canal Questa Interativo e falar um pouco para você e para o seu público. E já de antemão eu me coloco à disposição para tirar outras dúvidas que você ou o seu público venham a ter. Afinal de contas, é um conteúdo novo, é um assunto novo e mexe demais com a imaginação das pessoas, tanto as terapias quanto a questão da física quântica. O Sintonia, atualmente, ele está online para todo o Brasil e alguns países da Europa, tanto os cursos como os atendimentos. Para atendimento presencial, a minha base fica em Curitiba, como você já mencionou. E independente de mim, temos outros terapeutas sintonizadores em vários lugares, em várias cidades. Caso algum dos seus ouvintes tenha interesse em saber mais um pouco ou tornar-se um terapeuta sintonizador, se você permitir, eu vou deixar aqui minhas redes sociais para contato. O Instagram é Paulo Dorta Sintonia, a página do Facebook Paulo Dorta e no YouTube Paulo Dorta Sintonia. Inclusive lá tem muito mais material em relação a esse conteúdo. Então eu agradeço muito a sua generosidade, a sua perspicácia e o seu interesse nesse assunto. Eu tenho acompanhado o seu trabalho desde que nos conhecemos e vejo que você tem prestado um papel importante, dando fala para assuntos novos, como Sintonia, por exemplo. Poucos jornalistas se interessam por conteúdos construtivos como os que você tem aqui no Questa Interativo. Então, mais uma vez, muito obrigado. O trabalho que você vem desempenhando ele é fundamental para que as pessoas e o público em geral alcance maior nível de liberdade, maior nível de prosperidade, maior nível de felicidade, adquirindo conhecimento a partir de você e dos seus entrevistados. Muito obrigado, desejo a você e toda a sua equipe toda a liberdade, toda a felicidade e toda a prosperidade que vocês merecem. Um abraço. Paulo, muito obrigada pelas suas palavras. Nós adoramos estar com você e nós aí te esperamos em outra oportunidade no canal Questa Interativo. Você é muito bem-vindo.
Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo e que você compartilhe com seus amigos de WhatsApp e também em suas redes sociais. Um forte abraço e até lá!